Queridos, a proposta essa noite é terminar uma série de mensagens Uma Nova Vida. Começamos há um tempo atrás, vimos aí o que nós temos em Cristo, vimos quem somos em Cristo, somos novas criaturas, vimos quem somos em Cristo, e nós vimos o que nós temos em Cristo. Nós temos em Cristo favorecimento. Quem nós somos em Cristo, somos mais que vencedores, somos justificados. E como Deus nos vê, nós vimos também, como Deus nos vê justos, plenos, amém? E eu quero terminar essa série com o título A Obra da Fé. Vamos chover um pouco no molhado, o pastor Ney começou semana passada, e glória a Deus por isso, que Deus vai falando, amém? Então eu quero falar um pouco sobre a obra da fé. Marcos 11, 23 e 24, deixa eu ligar o meu cronômetro aqui, porque o pastor já fez assim, ó. Então tem que respeitar. Marcos 11, 23 e 24, diz o seguinte: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, aqui é Jesus falando, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E ele continua dizendo, portanto, e quando tem um portanto, querido, é que realmente importa. Portanto, ele continua falando, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Glória a Deus por isso, obrigado Espírito Santo por essa palavra, te louvamos, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, único e exclusivamente a Ti. Senhor, abre nossas mentes, prepara o nosso coração, um solo fértil, para que essa semente caia e dê 100 por 1, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, a minha proposta hoje é que até o final desse culto, você pense em um pedido de oração. Talvez venham 5, venham 10, venham 20 pedidos de oração, mas a minha proposta essa noite é que você anote num canto do seu caderno um pedido que você quer muito, que você está almejando muito. Anote esse pedido no seu caderno, no seu celular, e ao final desse culto nós iremos orar essa palavra. Eu quero desafiar você nessa fé. Nós vamos falar sobre a obra da fé, e não tem como falarmos sobre uma obra da fé sem termos audácia. Sem termos a audácia de orar por aquilo que nós precisamos. Então, querido, anote apenas um. Eu sei que tem vários, mas anote apenas um. Eu tenho o meu. Mas eu quero que você anote apenas um. E nós vamos orar ao final dessa celebração. E eu tenho certeza que nós ouviremos muitos testemunhos. Eu tenho convicção. Eu tenho certeza que ouviremos grandes testemunhos acerca disso. Amém, queridos? Quero que você entenda que quando nós oramos com fé, a obra da fé, quando nós orarmos aqui essa noite, eu quero que você entenda que é como uma mulher que está grávida. Quando ela é fértil, ela recebe a semente nela, ela não sabe que está grávida, mas foi gerado dentro dela. Depois de 9 meses, ela enxerga a criança. Antes disso, ela tem todo o prazer de sentir a criança ser gerada. Mas eu quero que vocês entendam que essa noite, essa criança é colocada no ovário. Talvez você vai ver essa criança daqui a 9 meses, mas eu quero que você entenda, por fé, que hoje à noite nós acessaremos, eu tenho convicção que nós acessaremos aquilo que nós pediremos em nome de Cristo Jesus. Se estiver de acordo com a vontade do Pai, eu creio, eu tenho a convicção que irá se materializar. Amém? Então anote, vamos ser desafiados essa noite. Tá bom, queridos? Antes de entrar nesse texto, como eu falei, vamos chover no molhado, o pastor trouxe uma palavra sobre fé, e Hebreus 11:1 diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Foi ministrado esse texto final de semana passada pelo pastor Ney, e ele diz, ora, a fé é a certeza. A palavra certeza aqui é estar sob uma base segura.
A palavra certeza aqui significa uma base, uma fundação, algo que está fundamentado. Uma palavra que eu gosto muito que diz que ela é a substância. Fé é a substância, é a certeza, é a firmeza, é a forte confiança, é a segurança. Fé é a segurança daquilo que esperamos, é o firme fundamento, é a base, é a substância daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. A palavra prova aqui, ela também tem em outras versões, a palavra convicção. E a convicção das coisas que não vemos. Queridos, convicção, para você entender, é algo que eu estou extremamente convicto, que eu não abro mão disso. Eu tenho certeza disso. Essa é a palavra convicção. Essa semana, enquanto planejávamos a agenda do Jean e da equipe para mudar esse ambiente que ficou lindo, maravilhoso, eu tinha certeza que eu chegaria aqui no domingo e eu enxergaria algo diferente. Eu tinha convicção. Estamos aqui olhando para esse ambiente agora. Eu tinha convicção que eu chegaria aqui e estaria diferente. Então, a fé é a base, é a substância daquilo que esperamos. E é a convicção. É a convicção. É a convicção das coisas que não vemos. Amém? Estão comigo até aí? Então, queridos, certa feita Jesus fala para o povo o seguinte, que existe uma pessoa, ele fala em parábola, que construiu a sua casa em cima de uma areia, e veio trovoadas, tempestades, águas subiram e a casa se desmanchou. Não foi assim? E tem outra que diz assim, mas existiu outro que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a base, sobre o firme alicerce. E aí veio ventos, veio trovoada, subiu as águas, mas ao final a casa não foi abalada. E aleluia! Então a certeza é a base, que não seremos abalados, que nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. A nossa vida deve estar nessa certeza, nesse firme fundamento, nessa base, entender que Cristo é a nossa segurança, Cristo é a nossa suficiência. Então, qual é a nossa obra da fé? É declarar a palavra que já nos foi dada. Quando nós falamos sobre a obra da fé, nós falamos aqui muitas vezes, a casa ministerial, a equipe ministerial, ela sempre fala que tudo está pago, que estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, que estamos em posição de descanso. Mas agora nós falamos de uma obra da fé. Qual obra é essa? É declarar a palavra do Senhor. Essa é a nossa obra. É manifestar, é declarar, é profetizar a palavra do Senhor. Todos comigo? Então, é a certeza que Jesus é a nossa rocha, a nossa base segura. Quando falamos de uma vida vivida aos olhos naturais, queridos, olhando para essa cruz, eu vejo assim que uma vida vivida aos olhos naturais é uma vida vivida na horizontal. Quando eu olho para o horizonte, eu tenho uma vida natural. O que é uma vida voltada para o horizonte? É quando tudo aquilo que os meus olhos veem, eu acredito. Essa é uma vida horizontal, uma vida superficial. Essa é uma vida vivida na horizontalidade, amém. Essa é uma vida. Mas quando nós temos essa vida afirmada, aquilo que os olhos humanos podem apalpar, podem segurar, na menor tempestade, no menor abalo, tudo aquilo se desmonta. Tudo aquilo se desmonta. E o que parecia inabalável, cai por terra. Por quê? Porque os nossos olhos estavam voltados para aquilo que os olhos veem. Mas uma vida correta é uma vida olhada na verticalidade. É uma vida olhada para o alto. Quando eu olho para o alto, eu tenho certeza que eu estando na rocha, afirmado sobre a rocha, pode vir tempestades, pode vir trovoadas, pode vir águas, subirem águas,
mas eu tenho certeza que ao final disso tudo, olhando na vertical, com os olhos no Pai, com os olhos na obra consumada, nada será abalado. Essa é a obra da fé. É viver uma vida não com os olhos naturais. Queridos, deixa eu dar um exemplo para vocês do que é ter a certeza. Certa feita, minha filha viu na propaganda da TV uma boneca. E ela falou: pai, mãe, compra essa boneca para mim. Nós olhamos o valor, era um valor meio considerável. Falamos: amém, é sua, vamos comprar. Queridos, no momento que nós falamos, nós vamos comprar, ela começou a viver de uma forma com que ela já tinha ganho. Ela mudou o humor dela. Ela falava como se ela já tivesse. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é para as criancinhas. Deixe vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Porque ela escutou, ela tinha uma palavra. A partir do momento que nós falamos, nós vamos te dar a boneca, ela tinha a palavra que ela precisava. E ela mudou a alegria dela, ela viveu como se ela já estivesse, como se ela via a boneca. Ela falava da boneca. E é isso que eu quero que vocês entendam. E eu fiquei pensando, é isso, é assim. Assim é com a fé. Temos tudo em Cristo. Se pedirmos e estiver de acordo com o Abba, com o Pai, assim será. Assim será. Deixa eu dar um outro exemplo. Certa feita estávamos indo para a casa do meu sogro, da minha sogra, jantar. E meu sogro tinha uma complicação médica. E nós oramos no carro pela segunda vez. Estava eu, a minha esposa, a Manuela, e nós oramos: Senhor, guarda a vida dele, né? Com aquela oração, né? Declaramos saúde. Quando acabou, ela falou assim: pai, por que você orou de novo? Aquilo me quebrou. Pai, nós já havíamos orado, agora nós precisamos apenas agradecer. Você consegue entender isso? Ela, no seu pensamento, ela pensou: nós já tínhamos liberado uma palavra, agora apenas agradeça. Então a obra da fé é isso, é declarar a palavra e agradecer. Agradecer. Então a fé é a base, é a fundação, fé é a substância. Queridos, eu gosto muito, eu tenho duas versões para Marcos 11, 23 e 24, que eu andei pesquisando e eu achei muito interessante. Voltando ao nosso texto base, diz o seguinte, Marcos 11, 23 e 24, diz o seguinte: aquela montanha, por exemplo, Jesus falando, é a versão, a mensagem. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação: pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido se vocês de fato confiarem em Deus. Outra versão ampliada diz o seguinte: em verdade vos digo, todo aquele que disser a essa montanha, sobe e lança-te no mar, e não duvida de forma alguma em seu coração, mas acredita o que ele diz, acontecerá. É demais. Será feito por ele. Por isso, estou lhes dizendo, tudo o que você pedir na oração, acredite, confie e tenha certeza que lhes é concedido, e você vai conseguir. Que tremendo, né? Que passagem. Queridos, pedir aqui é rogar, suplicar, desejar, requerer. Isso é pedir. Tudo que vocês pedirem, que vocês rogarem, assim será. Se tiver com a vontade do Pai, assim será. Pedir indica um pedido de acordo. Por isso que nós falamos, se estiver de acordo com o Pai, com o Abba, assim será. Se estiver de acordo com o Abba, se estiver de acordo com a necessidade, assim será. Crer é ter uma convicção, nós já falamos aqui. É estar persuadido, é acreditar, é depositar a confiança. É depositar uma confiança. É confiar em Jesus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo. Ele é capaz e suficiente. Cristo é capaz e suficiente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu acredito em tudo, vamos lá, que o pastor Ney diz. Eu acredito em tudo que ele diz. Então, se alguém me falar uma coisa contra, eu não vou acreditar, porque eu tenho certeza
Eu conheço o caráter dele. Eu tenho certeza, eu confio nele. Eu confio no pastor Ney. Embora o que outras pessoas digam, eu confio nele. Eu confio no que ele diz. Mas eu sendo falho, ele sendo falho, sendo humano, nós confiamos um no outro. Imagina o nosso Pai. Jesus fala, tudo que você pedir, Deus vai fazer, se estiver de acordo com a vontade dEle. Se nós que somos falhos, confiamos uns nos outros, Deus é inabalável. Deus é inabalável. Eu creio. Deus tem um caráter imutável. Deus não muda. A sua vontade não muda, a sua soberania não muda. Eu sei que Ele é o Abba, que Ele é o Pai, que Ele cuida de nós e que Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra para caminharmos sobre ela. Amém? Ele é um Pai sobrenatural. Sobrenatural é alguém que vai além da naturalidade. Sobrenatural é alguém que vai além da naturalidade. É alguém que não vive numa horizontal, mas vive em uma vertical. Esse é o nosso Pai. É um Deus que deu tudo, que abriu mão de tudo, que deu o melhor do que Ele tinha, deu a melhor semente dEle. Um Deus que não abençoa um e deixa outro desamparado, querido. Esse não é Deus. Deus abençoa todos sem medida. Deus abençoa todos sem medida. Muitas vezes Satanás vai à nossa mente e diz, não, você não merece essa cura. Não se levante, porque se você se levantar, você vai morrer. Não, esse câncer, esquece, você vai morrer com esse câncer. E aí nós escutamos a voz dele e nós falamos, não, Senhor, o Senhor está preocupado demais com outras pessoas e o Senhor não está olhando para mim. Não, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, Ele te ama. Ele te ama até os ossinhos, eu gosto de falar isso. Ele te ama incondicionalmente, não depende de você. Não depende do que você fazemos, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele deu o seu Filho. Tudo o que pedirem mostra um pedido de acordo com a vontade. Eu pergunto para vocês essa noite. É da vontade de Deus que sejamos curados em nosso físico? É da vontade de Deus? Amém. É da vontade de Deus que sejamos prósperos. Se a Bíblia diz que Ele se fez pobre para me trazer riqueza em terra, é da vontade dEle? É da vontade de Deus que governamos em terra? A Bíblia diz em Apocalipse que Ele nos fez reino e sacerdócio. Nós governamos em terra. É da vontade dEle? É da vontade de Deus que declaramos sobre todas as coisas? Sim, é da vontade dEle. Tudo isso está de acordo com o que Ele quer. Então nós precisamos declarar. A obra da fé é declarar a palavra dEle. Não, Sérgio, eu estou declarando minha Lamborghini, estou declarando. Meu Deus, mas ela nunca vem, Sérgio. Está de acordo com a vontade do Pai? Eu estou falando Lamborghini porque veio à cabeça. Mas está de acordo? Está de acordo? Precisamos parar e perguntar, Senhor, eu tenho a minha vontade, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Observe que a palavra diz aqui que tudo o que pedirmos, tudo que nós pedirmos, creia que já recebeu. Tudo que você pedir, creia que já recebeu e assim será. Muitos de nós invertemos tudo e dizemos o seguinte, quando eu oro, onde está a dor? A dor ainda está aqui? Deus não me escutou. Eu oro, a dor ainda está aqui. A sua alma, Satanás já disse para você o seguinte, está vendo? Deus não tem poder para te curar. Essa é a voz de Satanás. Nós precisamos parar de ser igual Tomé, que nós precisamos ver para crer. Ore, ainda sinto a dor, ore, declare a palavra, declare a palavra. Eu estou orando pela minha situação financeira, declare a palavra. Eu estou orando pelo meu casamento, declare a palavra. Eu estou orando pelos meus filhos, declare a palavra. Declare a palavra. Não viva por vista. Tomé precisou ver para crer. Eu e você não somos igual Tomé. Eu e você cremos. E nós acessamos o sobrenatural, o espiritual, e nós trazemos a existência como se já existisse. Esses são os filhos. Essa é a obra da fé. Amém? Glória a Deus. Devemos acreditar que recebemos e então teremos.
Eu preciso crer, depois eu tenho. Deus nunca disse que precisamos sentir que recebemos. Ou Ele falou, você vai sentir um arrepiozinho, então você é curado. Nunca. Quando você orar, sentir um arrepio, é que Deus respondeu. Se não sentiu o arrepio, não. Deus não respondeu. Nunca. Nós precisamos orar fielmente a palavra de Deus. Muitas vezes não recebemos porque dizemos o seguinte: bem, eu ainda tenho essa dor, eu ainda tenho essa situação, nada mudou, então Deus não me cura, Deus não é capaz de me tocar, Deus não é capaz de tocar na minha casa, não é capaz de tocar nos meus negócios, no meu emprego, não. Deus não é capaz de tocar nas minhas finanças. Não seja aquele que precisa ver para crer. Declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra. Por isso que muitas pessoas concluem que Deus não cura, porque desistem. Ora uma vez e desistem. Por isso, nós precisamos orar, declarar a palavra de Deus. Isso é uma mentira, falar que Deus não cura, que Deus não toca. Isso é uma mentira, isso é um engano do inferno. Eu tenho certeza e convicção. Queridos, vocês não imaginam como foi essa semana. Eu tenho certeza, eu falei para minha esposa, algo extraordinário vai acontecer. Eu tenho certeza, porque nada vai parar essa obra. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Por isso eu estou falando para você, anote o seu pedido de oração. Nós vamos orar essa noite. Eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus irá tocar. Deus irá fazer. Eu tenho certeza. Você que tem uma enfermidade, procure o seu médico na segunda-feira, agende e faça um exame, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus vai agir. Você que precisa de uma resposta financeira, Deus vai agir. Você que precisa de uma resposta no seu casamento, Deus vai agir. Eu tenho certeza disso. Amém? Aos olhos de Deus, Ele procura sobre a terra homens e mulheres com fé. Pessoas que fazem Deus parar. Já viu isso, essa expressão? Fazem Deus parar. E é isso mesmo, porque eu creio que Deus para na nossa atitude de fé. Porque se Jesus parou, imagina Deus. Se Jesus parou, quando Ele escutou a palavra do centurião e falou o seguinte: não, você não precisa ir na minha casa, basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra. Jesus para e diz: uau, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Que homem é esse? Nem é israelita. É romano. Nem tem ligação. Nem tem aliança. Que fé é essa? Ele diz: não, eu sei, porque eu sou um homem sujeito a autoridades. E quando eu digo vai, ele vai. Volte, ele volta. Então, se eu que sou humano, que eu sou um romano, que sou falho, digo e acontece, imagina o Senhor, que é o Filho enviado do Deus vivo. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Devemos viver crendo que já recebemos. Mesmo com a dor, com a situação, nós devemos declarar sobre essa situação, sobre essa enfermidade. Fé não é por vista, fé é operação. A manifestação de Deus sobre o natural. Deus opera pela fé. A Bíblia garante que o caminho que nos leva a Deus é Jesus, mas o modo pelo qual Ele se manifesta é a fé. O caminho que leva a Deus é Cristo, mas o modo de manifestar a obra dele é pela fé. Você viu Jesus na cruz? Não, mas você crê. Se você crê que Jesus foi para a cruz e que morreu, você crê também no milagre, que esse milagre ele pode ser alcançado pela fé. Pela fé ele pode ser alcançado. Fé é o modo pelo qual nós acessamos a Deus, através da obra consumada do Filho, perfeita. A obra é perfeita. O caminho é Jesus, mas o modo é a fé. Queridos, em Marcos 2, não precisa abrir de 1 ao 5, eu acho algo muito maravilhoso. Por isso que eu digo que se Deus para, se Jesus para, Deus para. Jesus está na casa dele. Jesus está na casa dele. Jesus está pregando em sua casa. E de repente ele escuta um barulho no telhado. E daqui a pouco ele vê homens mexendo no telhado. E a Bíblia vai dizer, leia em casa para nós ganharmos tempos. A Bíblia vai dizer que ele não viu os homens. A Bíblia vai dizer que ele fixou os olhos na
fé desses homens. Isso é uma chave para essa noite. A Bíblia diz que homens mexeram. Imagina homens mexendo, nós aqui pregando, declarando o evangelho, um barulho no telhado, ele olha e ele vê a fé das pessoas. Ele não olha as pessoas, ele olha a fé. O modo da operação de Jesus é pela fé. Pare de andar sobre o natural, pare de olhar para as pessoas, olhe para Cristo, olhe para o Pai. Esse é o modo de qual Deus olha. Se Deus é um Deus que deu o seu Filho e que vive pela fé, que deu o seu Filho e deu pela fé, imagina eu e você, nós precisamos olhar, não para as pessoas, mas olhar para a fé. Nós precisamos olhar para a fé. Ele não viu os homens, ele viu a fé daqueles homens. Ele fixou os olhos na fé. Ele parou. E ele olhou a fé daqueles homens. Aqui existe uma chave para essa noite. A fé é algo atraente para os céus. Escute isso. A fé é algo atraente para os céus. O céu responde à fé. O céu não responde o natural. O céu responde à fé. O céu não responde à minha atitude natural. O céu responde à fé. Amém? Jesus viu homens descendo pelo telhado? Não, ele viu a fé. E assim pôde manifestar naquele lugar cura. Jesus só manifestou cura sobre aquele lugar porque ele encontrou homens de fé. Em um ambiente de fé, repita comigo, em um ambiente de fé. Melhor, né? Em um ambiente de fé, Jesus opera milagres. Em um ambiente de fé, Jesus opera milagres. Eu creio que Jesus está aqui essa noite e a minha vitória, a minha chave, o meu acesso, eu tomo posse essa noite, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aplauda Ele, aleluia. Essa noite Ele está aqui. Muitos de nós vamos olhar com os olhos naturais, infelizmente. Mas aqueles que olharem com os olhos espirituais, vão adentrar, vão acessar, vão chamar a existência, como se já existisse. Queridos, isso é fé. Fé é viver o sobrenatural de Deus. Jesus vivia além daquilo que os olhos naturais enxergavam. E nessa noite Ele olha para nós e procura pessoas assim, com um olhar de fé, que desejam acessar, tomar posse. Amém? Nossa atitude de fé, antes de receber a cura, é o que move o coração de Deus. O meu passo faz Deus se mover. A minha atitude de fé é o que move o coração do Senhor. O que o paralítico fez quando recebeu a cura? Ele se levantou. Amém? Ele recebeu a cura, ele se levantou. Mas antes disso, a fé de descer o paralítico pelo telhado, sabendo que ele seria curado, sem dúvida nenhuma, foi gerada no coração daqueles 4 homens. Sem dúvida alguma. E isso é a atitude de fé. Isso que os céus respondem. Deixa eu te dizer algo extraordinário, anote, grife. Deixa eu te falar algo extraordinário. Tudo que começa com uma atitude de fé, termina em um milagre. Tudo que começa em uma atitude de fé, termina em um milagre. Creia nisso. Quando eu respondo, o céu responde. O céu não responde perguntas, o céu responde respostas. Quando eu respondo para o céu, ele responde. É um tempo de pararmos com as perguntas. Se é da lei, se não é da lei, se pode fazer, se não pode fazer. Querido, acesse. Acesse o ilimitado de Deus. Desfrute da superabundância do Pai. Ele deu o seu melhor para que nós possamos acessar a Ele. Pare com questionamentos. Viva o Evangelho. Mergulhe na palavra. Declare a palavra do Senhor. Satanás, como eu falei, sempre vai viver na alma, no sentimento, nas emoções. Ele fala para nós o seguinte: Sérgio, você orou e você ainda não foi curado, Deus não vai te curar. É isso o papel de Satanás. Mas a fé é ter a convicção, ter a certeza. Obrigado, Senhor, eu sou curado. Obrigado, eu sou curado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez grande obra na minha vida. O Senhor deu o seu melhor. Declare a palavra. Senhor, o Senhor deu o seu Filho. E a Bíblia diz que
Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Obrigado. Obrigado porque eu sou sarado. Obrigado porque Ele se fez pobre para me fazer rico. É isso, nós precisamos declarar a palavra. Fé não é experimentar para crer, mas é crer que já recebi, para então experimentar o sobrenatural. Isso é fé. Não é experimentar para crer, mas é crer que recebi, então eu experimento o sobrenatural. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, se eu e você olharmos com os olhos naturais, até águas mais profundas parecerão rasas. Como eu falei, existem dois tipos de pessoas, as que olham na horizontal e as que olham na vertical. Eu nunca me esqueço, um dia eu fui num clube e eu olhei aquela piscina, eu falei, nossa, que piscina legal, é rasa, né? A pessoa falou, não se engane, essa piscina tem 7 metros de profundidade. Eu falei, o quê? Mas não parece? Mas não parece. Queridos, o que os seus olhos veem não é o que Deus tem para a sua vida. O que os seus olhos veem nesse momento não é o que Deus tem para a sua vida. Pare de olhar águas rasas, mergulhe no profundo de Deus, mergulhe na vertical, na profundeza, descubra as verdades de Deus na palavra dEle. Queridos, os olhos naturais são enganosos, os nossos olhos nos enganam. Eu não vou abrir aqui para a pergunta, mas quantos de nós já fomos enganados pela cobiça dos nossos olhos? Eu conheço várias pessoas que pela cobiça dos olhos foram enganadas. Pare de andar pelo natural, por aquilo que os olhos veem. Andar por fé é um estilo de vida totalmente contrário ao mundo. Amém? A obra da fé é essa, declarar a palavra do Senhor. A fé me ativa. E com a declaração eu chamo a existência. Queridos, fé é a nossa vida crendo no invisível. Mas a obra da fé é declarar através da palavra de Deus o que não vimos. É chamar a existência, é acessar no sobrenatural e trazer para o natural. Amém? Deus se manifesta através da sua palavra. Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e que havia trevas sobre o abismo. Amém? Se Deus chega lá e fala o seguinte, como é escuro, mais escuro seria. Mas ao contrário disso, Ele olha a escuridão e fala, luz seja. Deus se move pela sua palavra, Ele fez todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Ele chega para Abrão e diz o seguinte, você não será mais Abrão, você será Abraão, você será pai de muitos. Abrão na sua velhice olha e diz, mas a carcassinha está meio judiada, mas eu creio. Por que Abraão creu? Porque ele tinha uma palavra. Abraão creu porque ele tinha uma palavra. As pessoas chegavam para ele, olá Abraão, olá pai de muitos, olá pai de multidões. Ele diz amém, recebo, olá, sou eu. A mulher dele, a esposa Sarai, foi trocada por Sara, que significa princesa. Ela chamava todos os dias para almoçar e jantar, Abraão, vem almoçar, Abraão, vem jantar. Ou seja, pai de muitos, venha. Ela declarava a palavra. Ela tinha uma palavra. Ela duvidou, mas Abraão não duvidou. Abraão não duvidou. Por mais que as situações estivessem... a Bíblia diz que a madre dela tinha cerrado. Ela não tinha como ter filhos. Abraão já era avançado em idade. Mas a Bíblia diz que Deus liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, não tem nada que segura, querido. A única coisa que pode impedir uma palavra do Senhor é eu mesmo, é você mesmo. É duvidar. Abraão, pai de muitos, venha. Pai de muitos, venha. O anjo chega para Gideão que estava escondido. E chega e diz para o homem que estava escondido, olá, poderoso guerreiro. Porque Deus se manifesta pela sua palavra. Gideão fala, sou eu, poderoso guerreiro. O homem escondido. O anjo do Senhor diz, olá, poderoso guerreiro. Naamã sai ao encontro de Eliseu. E não é recebido, um servo vai até ele e ele fica frustrado. Porque ele não foi recebido por Eliseu.
mas ele se esqueceu do principal. Ele tinha uma palavra. Vá no Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado. Naamã tinha o que precisava, que era uma palavra. Mas ele queria ver para crer, ele queria ver Eliseu, ele queria escutar da boca de Eliseu. Não, ele já tinha a palavra. Maria, mãe do Cristo, do Yeshua, de Jesus, estava lá e o anjo chega e fala para ela: você foi agraciada. E assim ela foi. Deus se manifesta pela sua palavra. Eu e você precisamos entender que a obra da fé é declarar a palavra de Deus. A obra da fé é declarar a palavra de Deus. Deus sempre declarou o que quis ver, e tudo tornava vida. Nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Você usou a sua vida. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Amém? O bom sucesso da nossa vida está na nossa boca. Algo interessante que eu achei, Josué 1:8. Algo interessante que eu achei, Josué 1:8. Diz o seguinte. Este livro da lei não se aparte da sua boca. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E medite nelas dia e noite. Depois no final ele diz o seguinte: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E eu fui pesquisar. E eu percebi que os judeus, eles leem a Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles leem a Torá em voz alta. E eu fui atrás disso, eu fui descobrir o porquê. Porque a palavra meditar aqui, dessa palavra aqui, não se deixe de falar as palavras desse livro da lei. E de meditar. A palavra meditar aqui é declarar. Queridos, nós precisamos parar de apenas ler a palavra com o nosso intelecto. Nós precisamos ler ela e declarar ela. Era isso que os judeus faziam. Eles liam e eles declaravam. Eu vou ler: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E fica aqui, não, declare: o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta. Eles declaravam a palavra. Eles liberavam a palavra em voz alta e audível. Porque eles não apenas mentalizavam, eles apenas não liam com os olhos, mas eles declaravam. A palavra meditar aqui é declarar. A palavra original é agar, é proferir, é liberar a palavra. Declarar. Precisamos declarar a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Agora, nós precisamos confessar a palavra de Deus. Nós precisamos confessar a palavra de Deus. Quando você confessa a sua palavra, isso move você de uma posição de dúvida para uma posição de fé. Quando eu declaro, eu saio da dúvida e eu entro na fé. Quando eu declaro, eu quero que você entenda que eu saio da pergunta: é verdade? Ele cura? Eu saio da posição de pergunta para uma posição de eu tenho certeza, eu acredito. Muitos estão vivendo ainda pelo será que ele faz? Saia dessa posição e vá para a posição do eu acredito. Eu acredito, eu creio, em nome de Jesus. Queridos, eu falei que nós iríamos orar essa noite. Por você que anotou o seu pedido, declare o que você quer ver. Declare o que você quer ver e assim será. Eu tenho certeza disso. Queridos, não é quem semeia que tem o poder de germinar. Nós vamos semear a palavra, mas não é nós que temos o poder de germinar a semente. O único que tem poder de germinar a semente na qual nós vamos liberar essa noite é o Senhor, o Deus vivo. Ele é aquele que tem o poder de germinar a semente, de trazer vida a essa semente. Se coloque de pé. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Reabassori amassori alabas. Elabalabaxeira alamassori amá. Espírito Santo, se mova em nosso meio. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra traz vida. Nós cremos que você, Espírito Santo, habita dentro de nós. Você é o Deus vivo, o Deus santo, o Deus que traz a sua vida. Um Deus que é abundante, que é superabundante. Um Deus de graça, de favor, de zelo.
Senhor, nós declaramos agora, em nome de Cristo Jesus, queridos, começa a declarar o que você pediu, começa a declarar, e eu vou orar aqui. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós concordamos com essa palavra. Sim, Deus, nós concordamos com essa palavra, nós declaramos que assim é, Pai. Nós acessamos pela fé. Pela fé nós acessamos, Senhor, nós tomamos posse, nós chamamos a existência como se já existisse, Deus. Nós declaramos: obrigado, 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 Senhor, obrigado, Deus. Nós declaramos, Pai, pela fé, que agora é materializado, Deus. Agora é materializado o nosso desejo, Senhor, nós tomamos posse. Querido, começa a se enxergar com isso, começa a se enxergar com isso. Comece a se ver com isso, comece a sentir com isso, querido. Comece a se sentir com isso. Eu declaro, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que assim é. Eu declaro que assim é pela fé. É pela fé que nós acessamos. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a certeza, a convicção das coisas que esperamos. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome por isso. Por fé nós acessamos o sobrenatural, e nós trazemos a existência agora, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, aquele que deu a sua vida, o seu sangue. Nós declaramos que assim é, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós desligamos todo o reumatismo, toda a má circulação sanguínea, dores de cabeça, mal-estar, trombose, artrite, problemas de visão, problemas de audição, osteoporose, câncer, ansiedade, preocupação, toda a má formação do corpo físico, toda impotência sexual, nervos inflamados, diabetes. Senhor, nós desligamos agora em nome de Cristo Jesus. Nós repreendemos agora em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, nós declaramos fertilidade, saúde plena da cabeça à planta dos pés, o corpo humano perfeito. Declaramos o Zoe para todos os órgãos do nosso corpo, saúde financeira, vida espiritual ativa, negócios prósperos, novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de empregos, relacionamentos sarados. Tudo que impormos as nossas mãos, Senhor, vai prosperar. Vida, Senhor, na criação dos filhos, vida na criação dos filhos, vida sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Líderes se levantam com vozes proféticas, apostólicas, pastorais, evangelísticas, mestres, capacidade do Senhor para guiar a tua igreja. É o que nós declaramos agora. Aplauda Ele, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia, obrigado, 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 aleluia, obrigado. Te rendemos glória, te rendemos glória, te rendemos honra, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai, porque temos a coroa da graça, temos a coroa do favor. Nós vemos o favor que vem de Ti, Jesus. Obrigado, obrigado porque as nossas vidas foram tocadas essa noite, as áreas das nossas vidas foram tocadas essa noite. Obrigado, Cristo. Obrigado, porque o Senhor é nosso pastor e nada temos falta. Aleluia, obrigado, obrigado e obrigado. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo.